Olá, conectados, ao meu lado, Henrique Kriegner, ele que tem sido uma referência hoje, não só dentro do Brasil, mas fora também. Hoje visitando Cuiabá aqui, com a presença dele, trazendo muito conhecimento, enfim. Kriegner, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, à nossa programação. Obrigado, Keise, é um prazer estar aqui. Kriegner ultimamente tem falado muito sobre reforma. E as pessoas também citam sobre reforma, pedem uma reforma, mas qual a sua perspectiva em relação à reforma? Muito legal, obrigado por essa pergunta. É algo que eu tenho pensado, meditado, estudado bastante sobre isso, porque me incomoda um pouco, vou ser sincero, vou abrir aqui com você, que me incomoda um pouco o tanto de gente que tem falado sobre isso. Eu acho que é bom porque as pessoas comecem a ter um senso de percepção de que as coisas estão mudando, nós precisamos de fato fazer as coisas de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo, no fim do dia, a reforma não pode ser falada, ela precisa ser praticada. Reforma, quando eu olho para a reforma, eu penso, uma palavra que eu uso também é transformação, né? Nós podemos entender transformação como reconhecendo que nós temos um padrão da sociedade, um padrão de como as coisas funcionam aqui na Terra, elas funcionam também no céu. Então, quando nós somos cristãos, nós olhamos ali para a Bíblia, a gente vê quais são os padrões da economia, quais são os padrões de sociedade, quais são os padrões de família, quais são os padrões de um relacionamento amistoso entre cidadãos, entre amigos, entre familiares, enfim. Nós encontramos esses padrões e aí então a gente estabelece esses padrões aqui na Terra. Para mim isso é reforma, é restaurar o significado na Terra daquilo que já existe no céu. E quando a gente fala de reforma, é muito bom que a gente traga essa conscientização de uma forma a despertar as pessoas a entenderem. Cara, economia nos céus passa pela multiplicação, passa por prosperidade, passa por boa mordomia, passa por você ser zeloso com a questão da economia, mas também no céu não tem pobreza. Como é que a gente resolve esse problema aqui? No céu não tem pai de família que não consegue pagar a conta. Como é que a gente resolve esse problema aqui também no Brasil de hoje? Esse é um dos desafios. Então, eu acho que a gente está chegando num momento em que nós estamos falando da reforma, mas me incomoda um pouco porque eu falo, agora a gente tem que parar de falar e continuar falando, na verdade, e já fazer. Porque senão as pessoas vão cansar do discurso e vão falar assim, tá, mas você fala, cadê o resultado? Ninguém mais quer falatórios, acho que o Brasil já provou isso, já todo mundo cansou do discurso, as últimas eleições foram um sinal bem forte sobre isso, o falatório que era bonito, aquela propaganda política, hoje já era, já não cabe mais, as pessoas querem resultado, e é isso que nós precisamos mostrar. A reforma de verdade ela é baseada em resultados. Até porque as pessoas, elas têm como referência isso em todas as áreas da vida. Pessoas que trazem resultados. Exatamente. E nós, como seres humanos, como cidadãos, o que nós podemos fazer para que essa mudança aconteça? A nossa parte, a parte de cada um. O que a gente precisa fazer para que essa mudança aconteça? Porque se a gente não tiver esperança de que tudo isso pode mudar, o que mais a gente vai fazer? A gente fica sem ação, né? Eu creio que existe um padrão aí, bíblico para essa questão da reforma, que começa no entendimento de qual que é o nosso propósito. Então, quando a gente reconhece esse anseio que cada um de nós carrega, eu carrego, você carrega, aqueles carrega, todo mundo carrega um sonho, alguma coisa que você quer fazer, e geralmente esse sonho envolve outras pessoas também. Então, é reconhecer isso. E, em segundo lugar, começar a pegar informação ao redor disso. Tem muita gente no nosso país que é muito boa para fazer negócio, tem gente que é muito criativo, o brasileiro é muito criativo por natureza, só que às vezes a gente não tem as informações que vão destravando oportunidades. As ferramentas certas, e às vezes você não precisa ter o diploma da melhor universidade. Se você tem oportunidade para isso, que bom, vai e abraça essa oportunidade. Mas às vezes o que você tem é um amigo que conhece mais sobre o mercado, é um amigo que sabe como vender algum produto, alguma coisa do tipo. Então, é você entender o seu chamado, o seu propósito, os seus sonhos, depois você pegar informação ao redor daquilo e colocar em prática. E aí eu acho que esse é o maior desafio do brasileiro. O brasileiro gosta de falar, o brasileiro gosta de sonhar, mas na hora de colocar em prática a gente trava. E é assim que a gente vai trazer reforma. Esse processo todo, ele vai fazer a gente questionar muita coisa dentro de nós. Porque não tem como nós vivemos falarmos, nós queremos uma melhoria no governo, nós queremos uma melhoria no Brasil, nós queremos uma melhoria no país. Se a gente continua sendo, de certa forma, corrupto dentro do nosso coração. A gente continua, recebi o troco a mais à padaria, não vou devolver.
vou fazer um gato. São pequenas coisas. Pequenas coisas que, na verdade, essas pessoas que a gente vê lá no Congresso, esses que roubaram milhões, bilhões, e a gente vê os casos, a gente fica assustado com tudo isso. A raiz é a mesma. A pessoa que rouba R$5 tem o mesmo desvio da pessoa que rouba R$1 milhão, R$1 bilhão. É um roubo, é a mesma coisa, precisa ser tratado na raiz. Então, em primeiro lugar, é a gente fazer esse entendimento aí do meu sonho, como é que eu pego informação, boto em prática e nesse processo entender que eu preciso passar também por uma reforma no meu coração, na forma como eu enxergo a vida, para que quando eu tiver acesso, quando eu tiver oportunidade, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver contatos, etc., eu não venha multiplicar uma raiz que está torta. É verdade. E em relação a tudo isso, eu acredito que hoje muitas pessoas já estão vivendo essa reforma pela questão da visão que estão tendo pelo movimento que está acontecendo. Fala pra gente. Exatamente. Que movimento é esse que está acontecendo no nosso país? Muito bom, eu tenho visto que existe um movimento de unidade acontecendo. Dentro da igreja, fora da igreja, as pessoas estão começando a abaixar um pouco, vamos dizer que nas redes sociais está polarizado, etc. E é verdade, tem muita gente que contribui para isso. Mas se você sai na rua e você conversa com as pessoas não querem mais polarizar. As pessoas querem falar, olha, eu estou cansado dessa briga política, eu estou cansado de ofensas, eu estou cansado disso, eu quero trabalhar, eu quero ver o país andando para frente. No fim do dia, as pessoas não querem saber se é direita, esquerda, se é isso, se é aquilo. O que eles querem saber no fim do dia hoje é se a gente vai conseguir ter emprego para a população toda, se a gente vai conseguir ter dinheiro na mesa, se a gente vai conseguir ter comida, se a gente vai conseguir viver a vida que a gente sempre sonhou em viver. O Brasil está crescendo muito. A gente tem lugares hoje que eram muito pobres e que estão se recuperando, estão começando a andar. Isso é uma coisa muito positiva, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem aqueles que trabalham para poder separar. E eu creio que essa é uma coisa que não vai de acordo com o espírito brasileiro, esse espírito que a gente tem, que é um espírito positivo, é uma atitude positiva. E se eu pudesse resumir, eu diria que é um movimento de unidade. O Brasil está se unindo, está olhando para isso e falando, eu quero uma melhor educação, eu quero uma melhor saúde, eu quero um melhor governo, eu quero só que a minha ideia dê resultado, eu quero só que o meu sonho vire e aconteça, eu quero aqui ter minha casa, minha família, meu bairro. A gente chegou num extremo, até por conta da violência, onde as pessoas ficaram extremamente isoladas. E isso começou a fazer mal para o brasileiro. Nós nunca tivemos tanto caso de depressão, nunca tivemos um índice de suicídio tão alto, nós nunca tivemos tantos casos de doenças psíquicas, mentais. Isso tudo é um reflexo de que a gente vive cada vez mais, os muros das casas são altos, o carro, quem pode põe um carro blindado, quem não pode anda com o carro, mas anda de vidro fechado. É aquela coisa que você sai do elevador do prédio, entra no carro, vai para outro lugar. A gente começou a perder o senso de comunidade, e isso é essencial para o brasileiro. Então eu creio que a gente está vivendo um momento em que é até um movimento de Deus, de promover a unidade dentro da igreja, quebrar as barreiras denominacionais, quebrar a questão de ciúme ministerial, pegou minha ovelha, pegou... Não, quem cuidar melhor fica com a ovelha, vamos deixar combinado assim. Vai para onde Deus... Todo mundo na mesma missão, a gente está andando junto, e vamos ter diferença. A gente vai ter diferença, mas está tudo bem. Mesmo com as diferenças, a gente pode concordar em andar junto. Uma família cuida de uma criança de uma forma diferente que a outra família cuida. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra. São formas diferentes e propósitos diferentes. Então eu creio mais ou menos que isso que tem acontecido. Kriegner, para encerrar aqui o nosso feedback, eu quero que você deixe uma dica para essa geração que está nos assistindo aqui nesse momento, em relação ao posicionamento. Qual o posicionamento que eu preciso tomar para que essa mudança continue acontecendo, para que a gente continue vendo os resultados? Legal. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, Keise, e poder falar aqui com o seu público. O que eu tenho visto e que eu acho que é a coisa mais crucial agora é cada um se posicionar no processo interno, fazer uma avaliação interna, falar o que eu tenho de bom, o que eu posso melhorar e abraçar esse processo e entender que enquanto você trabalha em você, você também está contribuindo para o crescimento da sociedade. Você não é um ser isolado que tem uma vida isolada. Tudo que você faz, seja bom ou seja ruim, vai ter um impacto na sociedade ao seu redor. Você pode falar, mas eu moro numa cidadezinha do interior do país. Não tem problema, você mora numa comunidade, de alguma forma ou de outra você está inserido numa comunidade, ainda que seja aqui pela internet, você está aqui nessa rede. Então você pode fazer a diferença, você pode contribuir demais. E eu tenho viajado pelo Brasil, eu tenho visto
a qualidade que a gente tem no povo brasileiro. As pessoas têm chamado, têm sonho, têm propósito, estão indo para onde onde eles se sentem atraídos e estão querendo realizar os seus sonhos, e é um povo que é diferente, você não encontra dessa forma em outros países também. Então eu quero te encorajar. Abraça o processo que você tem que abraçar, conta com Deus, o Espírito Santo te ajudando nesse processo todo, e então você começa a fazer a diferença na sociedade ao seu redor. Se você não aceita passar pelo processo, você nunca vai viver o propósito. Até mais! Valeu, galera!